Olá pessoal, hoje teremos o seguinte treinamento. Hoje vamos falar de EPI e EPC, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Esse treinamento ele será dividido em duas etapas para não ficar tão longo. Meu nome é Carlos Antônio, sou engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro mecânico. Aqui também está meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira esclarecer, queira buscar mais informação, só entrar em contato comigo, que eu terei o enorme prazer de tentar, da melhor forma possível, esclarecer as informações necessárias. O objetivo maior desse treinamento é informar e conscientizar a todos quanto à forma correta de utilização dos equipamentos de proteção de segurança do trabalho. Ou seja, o maior objetivo desse treinamento é informar você e conscientizar, você com relação ao uso do equipamento da melhor forma possível e correta. Para isso, precisamos também saber o que é acidente do trabalho, ou seja, é o que ocorre pelo exercício do trabalho, podendo ter lesões corporal ou perturbação funcional. E dentro desse aspecto também está as doenças do trabalho, que para que isso aconteça, a gente depende do tempo de exposição desse agente que possa gerar algum problema de saúde ao trabalhador, como também a concentração ou a intensidade desse produto. Quanto desse produto químico está dentro de um ambiente que o trabalhador tem um tempo de exposição maior. Às vezes a concentração desse produto é pequena, porém o tempo de exposição é grande. Consequentemente, o funcionário poderá ter prejuízo na sua saúde, ou seja, poderá aparecer com a doença do trabalho futuramente por conta da concentração. Como também pode ter uma concentração de um determinado agente, porém o tempo de exposição dele é mínimo, ou seja, não ocasionando uma doença do trabalho. Para isso existem medições, existem avaliações para saber o tempo de exposição e a concentração desse agente. Como também tem a sensibilidade individual. Por exemplo, pessoas quando chega um tempo mais frio já começa a ficar gripado, já começa a espirrar. Ou seja, quando existe um ambiente mais frio, essa pessoa tem uma sensibilidade bem menor, fazendo com que essa pessoa tenha um resfriado, ele fique gripado durante esse tempo. Então, isso também deve ser levado em consideração. Para que tudo isso aconteça, o acidente do trabalho, as doenças ocupacionais, existem as falhas humanas que dão origem aos acidentes. Ou seja, para que aconteça um acidente, para que algum funcionário apareça com a doença do trabalho, ele tem que estar dentro desses aspectos que chamam os atos inseguros e as condições inseguras. Dentro dos atos inseguros é tudo aquilo que eu recebo a instrução, recebo a informação correta de como agir, porém eu opto por fazer as coisas erradas. O exemplo dessa foto nada mais é que ele tenta pegar uma caixa a qual não está com o alcance dele e ele usa um certo volume, uma certa caixa para poder pegar esse material, podendo ocasionar um acidente e ele vir a cair, podendo ser até fatal dependendo da queda. Então, isso também é levado em consideração, ou seja, tudo que você vai fazer no seu ambiente do trabalho tem que ser da forma mais segura possível para que não ocorra um acidente. E dentro disso também estão as condições inseguras, que ou seja, é a falta de proteção em máquinas e equipamentos, proteções inadequadas ou defeituosas, má arrumação e falta de limpeza no ambiente do trabalho, ou seja, um ambiente desorganizado considera-se como uma condição insegura para o trabalho, falta de espaço, instalações elétricas inadequadas, ou seja, fiações expostas que possam vir a causar um acidente de choque elétrico,
uma iluminação inadequada de que você não consegue enxergar direito para fazer uma limpeza, para pegar um determinado material, escada sem corrimão, ou seja, sem proteção para você se locomover, falta de equipamento de combate a incêndio, isso também é uma condição insegura. Porém, as condições inseguras, apenas 20% é que são decorrentes para acontecer um acidente, ou seja, 80% dos acidentes ocorrem por atos inseguros, ou seja, como a gente viu anteriormente, quando o funcionário recebe a instrução, porém ele opta ainda por fazer da forma errada. Aqui estão algumas fotos, né, de alguns atos inseguros e algumas condições inseguras. Então, mostra aqui uma máquina sem proteção nenhuma, ou seja, uma condição insegura. Já aqui embaixo, nessas três fotos, são atos, as fotos de cima, condições seguras, e as fotos de baixo, atos inseguros. Ou seja, o cara coloca 5 cimentos aqui nas costas, o outro coloca 2, 3 baldes para poder fazer uma certa pintura num determinado local. O outro funcionário segura o outro aqui, ó, pela camisa para fazer um serviço em altura, né? O outro sobe em cima de um balde e ainda segura o funcionário para poder fazer um serviço de solda. Então tá aí as fotos das condições seguras e dos atos inseguros. EPI, né? O equipamento de proteção individual. Todo EPI ele tem uma certificação, ou seja, ele passa por uma avaliação perante ao Ministério, né, o antigo Ministério do Trabalho, hoje se chama Ministério da Economia, e dentro do Ministério da Economia está a Secretaria de Trabalho, ou seja, esse órgão ela faz a certificação dos equipamentos de proteção individual, e cada equipamento vem essas iniciais, o CA, e vem uma numeração que é informando que esse produto ele foi certificado, ele foi aprovado, né, nos testes existentes para aquele EPI. Então todo EPI, quando você confere essa numeração, ele vem dizendo aqui a validade dele, mostrando o produto, mostrando qual é o equipamento, qual é a descrição dele e para que ele foi aprovado. Ou seja, para que tipo de atividade, né, para que tipo de agente químico, dependendo da situação, ele pode ser usado. Então, todo EPI, quando ele é comprado, ele tem que ser verificado essas situações. Podemos ver agora as obrigações do empregador. Qual é a obrigação do empregador? Adquirir o adequado ao risco da atividade. Exigir o seu uso, ou seja, o empregador ele tem que exigir o uso correto do EPI. Fornecer somente aprovado pelo órgão competente, né? O órgão nacional, ou seja, a Secretaria do Trabalho. Orientar e treinar o trabalhador quanto ao seu uso, guarda e conservação. Substituir imediatamente quando extraviado ou danificado. Responsabilizar-se por sua manutenção e higienização. E comunicar, ainda existe na norma, né, essas iniciais, que é do Ministério do Trabalho do Emprego, porém agora é Ministério da Economia, e dentro do Ministério da Economia está a Secretaria do Trabalho. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livre ou ficha de sistema eletrônico, ou seja, o empregador ele é obrigado a registrar todo o fornecimento, todo o seu fornecimento entregue ao trabalhador do equipamento, né, de proteção individual. As legislações, no artigo 166 da CLT, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados. Então, a legislação ela obriga a fornecer gratuitamente o EPI adequado ao risco. Ou seja, obrigações agora do empregado usar
utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. Então, isso é obrigação do funcionário, guardar e conservar o seu EPI. Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, o empregador tem por forma instruir o funcionário e o funcionário, por sua vez, tem que conservar e guardar esse equipamento. Legislações, a NR1, né, no seu item 1.4.2.1, constitui autofaltoso a recusa injustificada do empregador no cumprimento dos disposto anterior, ou seja, no que diz com relação ao uso do EPI. Se o funcionário ele se recusar, né, a usar o equipamento de proteção individual para protegê-lo, isso constitui auto faltoso. E o que é que diz aí a NR1 ainda no seu item 1.9.1? O não cumprimento das disposições legais e regulamentares, ou seja, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho, acarreterá ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação permitente, ou seja, o funcionário ele pode ser advertido, suspenso e até pode ser demitido por justa causa por não usar um equipamento de proteção individual. Recibo de entrega, né? A gente viu lá que é a obrigação do empregador fornecer e registrar. E o que é que tem que ter nesse recibo? Fornecer um EPI a um empregado, deve ser efetuado o registro da forma desta entrega, ou seja, preparar um formulário com no mínimo os seguintes dados: nome do funcionário, dados da entrega desse EPI, o tipo de EPI e o respectivo número do CA deste EPI, e a assinatura do empregado comprovando o recebimento desse EPI. E quando deve ser usado o EPI, né? A empresa é obrigada a fornecer aos empregados em perfeito estado de conservação e funcionamento na seguinte circunstância: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender a situações de emergência. Ou seja, eu devo usar o EPI depois que uma dessas três medidas já foram feitas, ou qualquer uma dessas três medidas, ou até mesmo as três medidas já foram feitas, porém o risco ele não foi eliminado. Então, consequentemente, o funcionário vai ter que usar o equipamento de proteção individual. O conceito legal do EPI, né? O equipamento individual, o EPI, é um instrumento de uso pessoal cujo a finalidade é neutralizar a ação de certos acidentes que poderiam causar lesões ao trabalhador e protegê-lo contra possíveis danos à saúde causados pelas condições de trabalho. Ou seja, o EPI ele não evita o acidente, mas sim a finalidade dele é neutralizar a ação desse acidente, ou seja, as consequências desses acidentes. Esses tipos de EPIs a gente vamos ver a partir do segundo vídeo, para não ficar tão longo.